Imagine estar na presença do Criador do Universo, ouvir sua voz claramente e ainda assim achar que é apenas alguém te chamando para realizar uma tarefa comum. Samuel não era um estranho a Deus. Ele vivia no templo, servia aos altares, dormia perto da Arca da Aliança. Então, por que ele falhou em reconhecer o chamado de Deus 3 vezes seguidas? O que havia no ambiente, no coração do jovem ou na atmosfera daquela noite que bloqueou o entendimento do profeta? Hoje, vamos desvendar esse mistério milenar que ecoa com força total em nossas vidas modernas. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, quero te fazer um convite especial. Se você busca entender as profundezas das Escrituras e deseja aplicar esses ensinamentos na sua jornada diária, você está no lugar certo. Inscreva-se aqui no canal, entenda a palavra para não perder nenhuma reflexão que pode transformar a sua visão sobre o sagrado. Aproveite e deixe nos comentários agora mesmo. Você sente que Deus tem tentado falar com você, mas o ruído da vida tem abafado essa voz? Sua resposta ajuda muito a comunidade a entender que não estamos sozinhos nessa busca. Vamos juntos descobrir as camadas ocultas de 1 Samuel 3. No primeiro capítulo desta reflexão, precisamos situar o cenário. O texto começa nos dando uma informação desoladora. Naqueles dias, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Pense nisso por um momento. Estamos falando de um tempo onde o templo de Deus, o local mais sagrado de toda a nação de Israel, vivia um declínio espiritual avassalador. Eli, o sacerdote, era um homem idoso, cujos olhos estavam começando a falhar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Seus filhos, Ofni e Fineias, abusavam de suas posições, profanando as ofertas e trazendo escândalo ao sacerdócio. O ambiente do templo era carregado de hipocrisia, descaso e uma rotina mecânica que havia substituído o temor genuíno. A raridade da palavra de Deus não era um reflexo de um Deus silencioso, mas de um povo surdo. A escassez de revelação sempre acontece onde a intimidade é substituída pela tradição. Samuel era um menino criado nesse contexto. Ele via os erros, via a decadência, mas ainda assim mantinha seu coração puro. Ele era o ponto de conexão entre o fim de uma era de juízes e o início da era dos profetas. O silêncio de Deus pairava sobre aquele local como uma névoa espessa. E é nesse cenário que o evento sobrenatural acontece. Quando a lamparina de Deus estava quase se apagando, o chamado ocorre. Por que Deus escolheria aquele momento de escuridão profunda para falar? Talvez porque é exatamente quando a luz humana falha que a voz divina se torna o único recurso disponível. A raridade da palavra que o texto menciona cria uma tensão constante. O leitor sente o peso de uma geração que não sabia mais como ouvir, e o impacto dessa revelação começa a ecoar através dos séculos até chegar aos nossos dias, onde o silêncio também parece reinar em meio ao excesso de informação. A anatomia desse chamado é o que nos deixa perplexos. Samuel dormia no recinto do templo. Quando ouve uma voz chamando seu nome, ele não hesita. Ele se levanta e corre até Eli. Ele presume, com base na sua experiência cotidiana, que o idoso sacerdote precisa de algo. E o que chama a atenção aqui não é apenas a confusão de Samuel, mas a persistência de Deus. Deus chama, o menino se levanta, o menino vai até Eli e Eli o manda de volta. Isso acontece 3 vezes. Pense no esforço físico de um garoto se levantando no meio da noite 3 vezes seguidas para cumprir uma tarefa que ele acredita ser um dever simples. Ele está sendo treinado para servir, mas ainda não foi treinado para discernir. Deus, o soberano do universo, observa tudo isso. Ele poderia ter se revelado com um trovão, com uma luz ofuscante ou com uma autoridade que não deixasse margem para dúvidas. Mas ele
escolhe a via da repetição. Por que permitir que Samuel fosse até Eli 3 vezes? Talvez porque a prontidão de Samuel era mais importante do que seu discernimento naquele momento. Ele estava disposto a obedecer, mesmo sem entender a origem da ordem. A obediência precedeu o entendimento. Samuel estava geograficamente próximo de Deus, dormindo aos pés da arca. Mas espiritualmente, ele ainda não tinha as ferramentas para identificar a voz que vinha do alto. E quantos de nós não vivemos exatamente assim? Estamos na igreja, estamos no serviço, estamos lendo a Bíblia, mas quando um sussurro divino toca nossa intuição ou direciona nossos passos, nós o confundimos com nossos próprios pensamentos ou com as vozes de mentores e líderes humanos. Confundimos o sobrenatural com o comum porque estamos condicionados à rotina. Samuel era um jovem exemplar, mas era um jovem limitado pela sua própria humanidade e pela falta de um modelo espiritual que estivesse sintonizado com o céu. Aquele momento de vai e vem entre o quarto de Samuel e a cama de Eli é uma dança entre o natural e o espiritual, onde o mistério começa a se desdobrar pouco a pouco. A cada retorno, a expectativa aumenta, e o leitor percebe que Deus não estava apenas tentando falar com Samuel, ele estava preparando a alma do profeta para receber algo que mudaria a história de uma nação inteira. Aqui entra um dos pontos mais fascinantes da narrativa, o papel de Eli. Embora Eli tenha falhado como pai, ao permitir que seus filhos corrompessem o serviço do Senhor, ele não falhou como mentor no momento crucial. Existe uma ironia profunda aqui. Eli, que já não conseguia ver bem fisicamente, é quem finalmente enxerga a realidade espiritual do que estava acontecendo. Ele percebe que o chamado não vem de um homem, mas do Senhor. E ele dá a Samuel a chave para abrir a porta do sobrenatural. Fala, pois o teu servo ouve. Note que Eli não apenas instrui Samuel, ele se coloca fora da equação. Ele reconhece que a partir daquele momento a autoridade não reside mais nele, o sacerdote decadente, mas no novo profeta que está sendo levantado. Isso exige uma humildade rara em líderes. Eli, ao ensinar Samuel a responder ao Senhor, está aceitando o fim de sua própria influência. Ele prepara o terreno para o seu sucessor, mesmo sabendo que o que seria dito poderia ser um juízo sobre sua própria casa. A sabedoria de Eli nesse instante é um lembrete de que, mesmo quando falhamos em muitas áreas, podemos ser instrumentos de direcionamento para a próxima geração. Ele ensina Samuel que ouvir a Deus requer uma postura de submissão total. Não se trata de perguntar quem fala ou questionar o porquê da voz, mas de se colocar inteiramente à disposição. A instrução de Eli remove o ruído da dúvida. Quando Samuel retorna para a cama, ele não está mais confuso, ele está pronto. Ele mudou sua postura de servo do homem para servo de Deus. Essa transição é o divisor de águas na vida de qualquer pessoa que deseja ter uma caminhada profunda com o Criador. A mentoria, neste caso, funciona como um tradutor. Às vezes, precisamos de alguém com mais maturidade ao nosso lado. Alguém que consiga identificar o que nós ainda não temos capacidade de processar sozinhos. Eli foi o canal que permitiu que o chamado de Deus se concretizasse. Mas agora, com essa nova abertura, a história toma um rumo inesperado. O que Deus diria a um menino que mal começava sua jornada? A resposta viria acompanhada de um peso que poucos estariam preparados para carregar. E então, chegamos ao momento em que o silêncio é rompido. Deus fala, e as palavras não são doces palavras de conforto, mas uma revelação terrível sobre o juízo que viria sobre a casa de Eli. Deus não chama Samuel para lhe dar uma recompensa, mas para colocá-lo em uma posição de responsabilidade. Samuel recebe a tarefa de entregar uma mensagem de condenação ao seu próprio mentor.
Isso nos ensina algo profundo sobre a natureza do chamado de Deus. Ele não serve para nos agradar ou para validar nossos desejos. Ele serve para nos despertar para a verdade. O chamado de Deus é desconfortável. Ele nos retira da nossa zona de conforto, da nossa rotina de seguranças humanas e nos coloca diante do dever. A palavra hebraica para escutar, aqui, carrega o sentido de chama, que não significa apenas a recepção de ondas sonoras, mas a obediência prática, o ouvir com o coração disposto a agir. Samuel, após ouvir a voz, teve medo de contar a Eli. Ele estava carregando um fardo que ninguém gostaria de carregar, mas a verdade precisava ser dita. Este é o custo da obediência. Estaríamos nós prontos para ouvir de Deus se o que Ele tivesse a dizer fosse difícil? Se Ele nos pedisse para abandonar algo que amamos ou para confrontar alguém que respeitamos? O chamado de Deus é um chamado ao compromisso radical. Muitas vezes, desejamos ouvir a Deus apenas para confirmar o que nós já queremos fazer. Mas a experiência de Samuel prova que Deus nos chama para sermos instrumentos da sua justiça e da sua verdade, muitas vezes indo contra tudo o que nos parece lógico ou confortável. O ruído do templo, no caso de Samuel, não era apenas o barulho das pessoas, mas o peso de uma estrutura religiosa que se tornou obsoleta. Deus precisava levantar uma nova voz. O chamado não veio como um sussurro solitário, mas como uma convocação para o serviço profético. E ao final daquela noite, o menino Samuel não era mais o mesmo. Ele havia se tornado um porta-voz do Altíssimo, alguém cujas palavras nunca cairiam por terra, porque ele finalmente aprendeu a ouvir a única voz que realmente importa. O que essa história nos ensina hoje, séculos depois, em um mundo de ruídos constantes, notificações digitais e distrações infinitas? O maior problema de Samuel não era a falta de acesso a Deus, era a nossa tendência humana de buscar a Deus nos lugares errados. Estamos tão acostumados com a voz dos homens, com as opiniões das redes sociais, com o ruído da cultura, que quando o sobrenatural se aproxima, nós o descartamos como um eco comum. Precisamos criar um ambiente de silêncio. Não apenas o silêncio físico, mas um silêncio interior, onde as nossas preocupações, nossas ambições e nossos medos são colocados em pausa. A escuta ativa na oração não é sobre falar o tempo todo, mas sobre esperar que o Criador fale. Samuel estava no lugar certo, mas precisou da instrução certa para ouvir. Talvez você esteja hoje no lugar certo, servindo, vivendo uma vida cristã, mas sinta que sua vida espiritual está estagnada. Talvez a voz de Deus esteja soando, mas você a está confundindo com o ruído da sua própria rotina. O convite é para você ser um servo que, ao ouvir, prontamente se levanta. Não é uma tarefa fácil, mas é a única que leva a uma vida de propósito real. Deus continua chamando, Ele não parou de falar, a questão é se sua rotina permite que você perceba a presença dEle. Seja o Samuel da sua geração. Aprenda a discernir o sobrenatural, mesmo que ele apareça de forma simples no meio da sua noite mais escura. Deus continua chamando. A pergunta não é se Ele quer falar, mas se estamos dispostos a ouvir o que Ele tem a dizer, mesmo que isso mude todos os nossos planos. Se você quer aprender a identificar essa voz e diferenciar o que é humano do que é verdadeiramente divino, não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar como calibrar nossos ouvidos espirituais na prática. Clique no vídeo que aparece na sua tela agora para continuar essa jornada. Que a paz de quem entende a palavra esteja com você. Até a próxima. Para entender por que Samuel falhou, precisamos olhar para o ambiente onde ele estava inserido. A Bíblia descreve um cenário desolador em 1 Samuel 3:1.
O texto diz que a palavra do Senhor era rara naqueles dias e que as visões não eram frequentes. Esse versículo não é apenas uma nota de rodapé histórica, é a chave para compreendermos a crise espiritual de toda uma nação. O povo de Israel vivia em um ciclo de desobediência e mediocridade espiritual, onde o sacerdócio, personificado na figura de Eli, havia perdido o brilho, a autoridade e principalmente a sensibilidade divina. Samuel vivia dentro desse sistema de decadência. Ele via os filhos de Eli profanando o santuário, via a corrupção instalada nos ritos e ouvia o ruído das práticas religiosas que não tinham mais vida. Quando a Escritura diz que a palavra era rara, ela não está dizendo que Deus se tornou mudo. Deus nunca para de falar. O silêncio era uma consequência da dureza do coração de um povo que preferiu o conforto das tradições vazias à voz viva e exigente do Criador. Samuel, embora fosse um jovem consagrado, estava imerso nessa cultura de surdez espiritual. Ele servia a Deus, realizava as tarefas, mantinha a lamparina acesa, mas ele conhecia o ritual, não a voz. Ele sabia onde cada objeto do templo estava, conhecia cada regra da liturgia, mas o seu ouvido ainda não estava afinado para a frequência do céu. E aqui reside a primeira grande lição para nós. Você pode estar fisicamente presente na igreja, servir em ministérios, carregar a Bíblia debaixo do braço e ainda assim estar vivendo em um tempo onde a voz de Deus parece rara para você, simplesmente porque o ambiente ao seu redor ou o seu próprio coração está saturado de ruídos humanos. A raridade da visão não é uma crise de Deus, é uma crise de sintonia. No bloco 2, observamos algo fascinante. O sono de Samuel contra a vigília de Eli. Samuel estava dormindo, descansando em meio à sua rotina de serviço, enquanto o Senhor estava ativamente buscando o profeta. É irônico pensar que o mentor, apesar de sua velhice e de seus erros como pai, ainda possuía a memória de quem era o autor daquela voz. 3 vezes. Deus chamou 3 vezes. Por que ele não se revelou de imediato na primeira vez? Por que o Criador do Universo permitiu que um jovem aprendiz caminhasse várias vezes entre o seu leito e o de um homem falho como Eli? Deus estava testando a disposição de Samuel. Ele estava ensinando a Samuel que, para ouvir a voz divina, é necessário o reconhecimento da nossa própria incapacidade de discernimento. Samuel teve a humildade de consultar o mentor. Ele não presumiu que sabia tudo. Ele não se tornou orgulhoso pelo fato de ouvir um chamado. Ele buscou auxílio para entender o que estava acontecendo. Muitas vezes, nós nos perdemos porque achamos que já sabemos identificar o que vem de Deus e o que vem da nossa própria mente ou da influência de terceiros. A anatomia desse chamado mostra que a obediência começa na disposição de se levantar e perguntar: o que o Senhor quer de mim? A confusão de Samuel não foi um erro, foi parte do treinamento. Ele precisava aprender que o chamado de Deus não é um evento isolado, é um relacionamento. No terceiro bloco, entramos no mérito da sabedoria de Eli. Eli era um homem que havia perdido a autoridade moral, mas ainda retinha a verdade teológica. Ele percebeu que era Deus quem estava chamando. Pense no peso disso para Eli. Ele sabia que a palavra que Deus tinha para aquele jovem provavelmente viria com um juízo sobre a sua própria casa. Mesmo assim, ele não tentou impedir Samuel. Ele não disse para o menino voltar a dormir e ignorar o chamado. Ele deu a instrução correta: se ele te chamar, responda. Eli foi o guia que, apesar de seus fracassos, ensinou o caminho da entrega. Precisamos de mentores assim. Pessoas que não buscam projetar seus próprios desejos em nós, mas que nos apontam diretamente para a autoridade de Deus, mesmo que essa autoridade seja desconfortável para eles mesmos. A instrução de Eli é o que separa alguém que apenas ouve um barulho de alguém que recebe uma missão.
A palavra de Deus pode ser confrontadora. Quando chegamos ao quarto bloco, a revelação de que a casa de Eli seria julgada, vemos o verdadeiro custo da escuta. Samuel ouviu. Ele não fugiu. Ele não fechou os ouvidos para o que era difícil. A palavra hebraica para ouvir, chama, carrega em si a ideia de ação, de submissão. Ouvir a Deus é colocar-se sob a autoridade da sua vontade, sem reservas. Samuel recebeu uma notícia terrível, uma carga de responsabilidade que nenhum adolescente gostaria de carregar, mas ele se manteve firme. Quantos de nós paramos de ouvir Deus no momento em que Ele pede algo que nos custa conforto, status ou segurança? O clímax de 1 Samuel 3 não é apenas o chamado em si, é a postura de um jovem que, mesmo diante do medo, diz: "Fala, pois o teu servo ouve." Ele deixou de ser um aprendiz de Eli para se tornar um profeta de Deus. O ruído que ele precisou vencer não era apenas externo, era a própria hesitação de saber que a obediência exige sacrifício. A conclusão disso é avassaladora. Deus ainda está chamando. Ele não quer que sejamos apenas mantenedores de uma lamparina. Ele quer que sejamos profetas da sua verdade em um mundo que, assim como os dias de Eli, sofre com a escassez de revelação. O que você está fazendo com o que Deus tem dito? Está ignorando porque parece estranho? Está confundindo com o ruído da sua própria vida? É hora de se levantar. O Senhor está chamando e a resposta que você der hoje definirá o rumo da sua história e, possivelmente, o impacto que você deixará nesta geração. O silêncio terminou, a palavra está sendo liberada. Apenas certifique-se de que, ao ouvir, você esteja pronto para obedecer. A nossa jornada no canal, entenda, a palavra não termina aqui. Ela é apenas o começo da busca por essa sintonia fina com o Criador. O que separa a mediocridade da revelação é a disposição de ouvir o que Ele diz, não o que queremos ouvir. Se você sente que sua vida espiritual precisa sair do piloto automático e ser despertada para algo profundo, convido você a se inscrever no canal. Não deixe que a pressa do cotidiano abafe o chamado que está sendo direcionado a você. Nos próximos vídeos, vamos dissecar passo a passo como limpar os ruídos mentais e como calibrar sua percepção para que a voz de Deus deixe de ser um eco distante e se torne a bússola diária das suas decisões. Não é sobre fórmulas mágicas, é sobre posicionamento. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está buscando ouvir a Deus em meio ao caos. Que a sua resposta seja sempre: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Agradeço por ter ficado até aqui e lembre-se, Deus está perto. Ele está falando e você é o instrumento que Ele escolheu para ser ouvido. Até a nossa próxima reflexão.